É isso aí, gente. Mais um dia, quarta-feira, meio da semana sem congresso, ou seja, o nível de roubo em Brasília deve estar um pouco menor, porque nós não temos congresso, né? Até o Paraguai tem um congresso, nós não temos. Como ficou claro, o que eu já tinha levantado a lebre aqui, o Brasil estava dando uma pernada no Paraguai, passando a perna no povo paraguaio em tenebrosas transações para ficar com Itaipu Binacional inteira. Os caras estavam vendendo a soberania nacional nas barbas do povo. O presidente da multinacional, o presidente da república, o chanceler, o terceiro ponta-direita do Olaria, emprestado lá por um time do Paraguai, que deve ser reserva do nosso aqui, preparavam um golpe para entregar Itaipu Binacional, dar um prejuízo anual de 250 milhões de dólares ao Paraguai. Estavam fazendo isso por quê? Para engrandecer o Brasil. Primeiro que já é péssimo você fazer um negócio com um parceiro, com um país irmão, lesando esse país. Tá? Então, isso aí já seria péssimo. Mas eles fazem isso para quê? Para simplesmente daqui entregarem tudo para os Estados Unidos. Tudo. Nós estamos no pior dos mundos. Eu falei que ia falar sobre isso hoje, mas antes disso, deixa eu dar uma pincelada aqui na geopolítica para você entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão sendo chutados de vez do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, porque acontece uma coisa assim sintomática. A Europa se alia à Rússia e à China, definitivamente, e aceitam a proposta genial da Rússia, que é a seguinte: vamos todos sair daqui, vamos deixar isso aqui para os países, para as marinhas da área e vamos tirar todas as bases. Mais um lance genial geopolítico do Putin. Só que Putin faz isso como uma águia e consegue a adesão da Europa, inclusive da Inglaterra. A Inglaterra começa a se alinhar a isso aí. Por quê? Porque manter uma flotilha lá é muito bom para quem imprime dólar falso, para quem tem a sua própria casa de papel. La Casa de Papel dos Estados Unidos é imprimir dólares. E quanto mais alarde pelo mundo, melhor para eles fazerem isso. Quanto mais área de tensão, melhor. A Rússia vem e propõe: não, vamos fazer uma força conjunta, levando em consideração a Rússia, a China, o Irã, os países que ali estão, e a União Europeia. Tá? A OTAN mesmo, não tem problema. O Putin começa a mexer numa coisa que parecia imexível, como diria o grande um grande ministro do trabalho, que era o Magri, né? Acho que era o Magri, do Collor. Era os primórdios do entreguismo, do neoliberalismo. É aquele que disse que cachorro era gente, é um ser humano como qualquer um. Então é o seguinte, é esse o quadro legal que nós temos, a mudança total de eixo, e mais uma jogada genial. O que acontece? Os Estados Unidos começam a ficar isolados na região. Como disse um alto dirigente iraniano, peguem um mapa que vocês vão ver aonde está o Estreito de Hormuz e aonde estão os Estados Unidos. E o que eles estão fazendo aqui. Foi por isso que o Mike Pompeo ontem já estava acenando com o rabinho, porque viu que a situação ficou difícil. Porque os Estados Unidos, para quem não sabe, ele adora uma guerra, contanto que os defuntos não sejam dele, e a bagunça seja na casa dos outros, e a destruição seja na casa alheia. Já se beneficiou disso em priscas eras, em pretéritos tempos, aonde toda a guerra mandou lá meia dúzia, afinal de contas tem muita gente nos Estados Unidos para morrer. Só 48 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Seria um alívio para os Estados Unidos que essas pessoas se dignassem a ir participar de uma guerra e morressem. Só elas. Então mandar filho de pobre para qualquer cenário, para morrerem longe lá e se livrar daquela turma, é altamente rentável para os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos têm um aditivo lá na adesão, porque as Forças Armadas dele estão igual as legiões de Roma nos estertores, né, lá por 470 depois de Cristo. Na realidade, era uma legião estrangeira. E hoje é isso.
Qualquer um pode participar de lá, porque depois de certo tempo ele ganha o green card. Então, para o americano, o bom é que esse cara, faltando 2, 3 meses para ganhar o green card, que ele morra por lá. É um grande negócio. Então, como está diminuindo a chance de fazer uma guerra com defuntos alheios e com parque industrial alheio, com tudo, os Estados Unidos começam a recuar e vê que entrou numa sinuca de bico. E mais uma desses desastres geopolíticos, aonde os Estados Unidos, cada dia que passa, encolhe mais. E não é teoria da conspiração, é constatação. Eu já botei isso há 5 meses, 6, 7 meses atrás, tá? Eu já lancei a pedra fundamental disso, não estou falando nada novo. Eu estou simplesmente dando uma posição, estou falando para vocês numa linguagem clara, numa linguagem que todo mundo pode entender. O Estreito de Hormuz é a entrada do Golfo Pérsico, é onde passa 60% do petróleo do mundo, e se aquilo ali fechar, o petróleo vai para $500 o barril, e a economia do mundo implode. Isso apesar de todo mundo dizer que petróleo é sujo, petróleo é feio, petróleo é bobo, e que a gente agora vai simplesmente puxar um baseado e andar num carro à ventoinha. É só para dizer para vocês que é o seguinte, um Mercedes típico, C180, esse que anda aqui, que é um carro popular médio para o primeiro mundo. E o famoso e revolucionário Tesla, tá? O famoso e revolucionário Tesla e esse carro fizeram um comparativo. O Tesla é o suprassumo, tá, do identitarismo. É o carro perfeito, é o carro que é ecológico, é o carro tranquilo. Fizeram um apanhado, uma análise de 10 anos de utilização, 15 mil quilômetros por ano, 150 mil quilômetros, entre um Mercedes, acho que classe C, né? Classe C, eu acho que, se não me engano, um Mercedes classe C típico e o Tesla, 2 carros idênticos. Tesla, esse modelo 3, eu acho, que é o sonho de consumo de qualquer maconheiro ecológico do planeta, é ter um, tá? Daquele que vive com renda do pai, ou é gerente de uma ONG, ou CEO de uma ONG, e super identitário. Então é o seguinte, o sonho dele é ter um Tesla, porque não polui. Ele não polui, eu carrego ele da tua bata. Eu carrego ele da tua bata. Então ele aquela luz é feita com pó de pirilim-pim-pim. Aí é o seguinte, calcularam esses 10 anos de utilização dos 2 carros e chegaram à surpreendente conclusão. Um emite 160 gramas de CO2 por quilômetro rodado nesse período todo de vida. O carro, a combustão interna do maléfico e malvadão petróleo. E o Tesla, 180 gramas. Ou seja, ele despende mais CO2 da atmosfera que o outro. Por quê? Ué, mas o outro não queima combustível fóssil. O animal, o processo é fechado. É desde que você retira o minério e vai fazer o carro de um e vai fazer o carro de outro. O circuito é fechado. São 10 anos. São 10 anos de utilização. É a linha de produção, é aonde é gerada essa energia, porque se o meu carro é a combustível fóssil, gasolina, petróleo, malvadão, e eu boto ele no tanque, o carro queima, ele emite CO2 e eu agrido a natureza, ou não, ou faço alguma coisa na natureza, ótimo. Eu tenho uma emissão de gases ali, beleza. E do outro lado o cara pega um veículo, bota na tomada, ele não emite poluição nenhuma. Ali, agora essa energia está sendo feita com bosta de cavalo. Vamos dizer que tenha sido feito com bolsonaros moídos em algum lugar, que pegaram Alexandre Frotas, botaram numa fornalha e fizeram energia elétrica com isso. Isso é altamente poluente, gente, porque merda polui. Então é o seguinte, o que adianta? Às vezes a usina era de carvão, muito pior, muito mais agressiva. E hoje um veículo de combustão interna emite até 200 vezes menos poluente do que um carro da década de 70, 80 no Brasil. Apesar do romantismo, de eu adorar aqueles carros, ver aquelas Brasílias, me dá um saudosismo incrível. Se tem uma coisa que melhorou demais foi automóvel. Com todos ecochados, com todos enjoados, com todos esses... Eu sempre falei no meu programa
que é natureba, vegano, super vegano, ultra vegano, ultra lácteo, não lácteo, porque também já tá igual LGBT, YXZ, né? Já tem um que é, não, mas eu sou vegetariano, mas eu sou vegetariano, não isso, ou tal aquilo. Isso daí é excesso de comida no planeta, gente. Porque quando o cara tinha que sair da caverna e encontrar uma carcaça morta, comer aquela porra enquanto o estômago aguentasse, porque ele não sabia quando comeria de novo, isso aí não existia. Com isso aí eu tô promovendo a destruição do planeta? Não, eu estou promovendo a racionalidade. Por um lado, você diz que existe um pacto das grandes nações, dos Illuminati, para reduzir em 90% a população da Terra. E por outro, você acha que você tem que ter 10 hectares de terra para você plantar uma horta orgânica para você só comer, fica difícil, né? A conta não fecha. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas, continuando o nosso giro aí, hoje acho que foi a 64ª ou 68ª rodada da interminável, risível, contundente, destrutiva Lava Jato, o quarto poder do Brasil. O quarto não, um dos poderes do Brasil, né? Porque o executivo não existe mais. Na realidade, o que nós temos lá é um fantoche, é um palhaço. É o nosso primeiro-ministro. Tá? O primeiro-ministro é o Bolsonaro, porque vai sair nomeando filho, criando polêmica, chutando perna dos outros, falando merda, falando bosta, falando coisas que simplesmente não tem nada a ver com a liturgia do cargo. O cara deveria saber onde tem a mão direita, alguém deveria amarrar um pano vermelho, daquele que ele tanto, vermelho, comunista, eu bato. Então é o seguinte, embrulha um pano daquele numa mão dele e fala assim, Bolsonaro, essa mão que você tá com esse pano enrolado é a direita, porque ele não sabe diferenciar uma da outra. Então na 64ª ou 8ª ou 9ª rodada dessa impune Lava Jato, hoje foi em cana lá um CEO, eu acho, do Grupo Petrópolis. Como já tinham sido feitas outras prisões aqui no Brasil, que eu acho muito interessante como a lisura, a honestidade, a hombridade, como é correto esse Grupo Ambev. Esse Grupo Ambev merece medalha de ouro, de honestidade, de seriedade, porque incrível, todos os concorrentes da Ambev caem em desgraça no Brasil, nesse nosso judiciário. Agora foi pela Lava Jato. O cara tem um monte de conta offshore. Vem cá, me diz uma coisa, qual o alto executivo de qualquer empresa no Brasil, qual o CEO, qual o presidente de empresa no Brasil, que não tem centenas de contas em paraísos fiscais? Quem não tem? Você poderia me dizer quem não? Ou a maioria não mora nem aqui? Então já dá para ver o tamanho do negócio. Nessa mesma linha, o doleiro Dario Messer foi preso em São Paulo. É o maior doleiro, é o doleiro dos doleiros, e fica uma suspeita assim muito grande da gente saber se ele foi preso ou simplesmente é mais um movimento da Lava Jato, porque uma peguinha me contou que ele tem um relacionamento muito íntimo com a Lava Jato. Ou seja, na realidade é um factoide, e desse factoide vai sair mais desgraça para enterrar mais alguém. Porque um governo que toma a presidência do país e nada faz, já vamos para o 8º mês, e a única coisa que você vê é dilapidação, destruição e venda. Qual modelo de... Você imagina o cara chegar a ter uma empresa qualquer, uma siderúrgica, uma empresa naval, uma transportadora, e eles te colocam lá como presidente, como uma nova esperança, como uma mudança. Não adianta você entrar numa empresa que está falida, que pelo menos os acionistas alegam que ela está falida, e você ficar botando culpa na administração passada. Isso não conta no mundo corporativo, mestre Bolsonaro, Messias Bozo. Isso não conta. Porque os administradores... Mas é por isso que nós colocamos você, bicho. Para reclamar dos antigos, já nós estamos aqui reclamando. Então você entrar aí para reclamar dos antigos, para a gente não diz absolutamente nada. E aí, para o que você veio? Você imagina se você coloca um novo presidente numa empresa que você é acionista e você descobre, vamos dizer que é uma transportadora. Tem galpões, tem depósito, tem empilhadeiras, tem guindastes, tem tudo, tem toda a logística para você trabalhar com transporte, tá? E você chega, juntam todos os acionistas e colocam lá um novo presidente, tá?
o Bozo. Aí o Bozo chega lá, vamos brincar de quê? Aí o cara chega lá, 7 meses depois, você chega lá, bate na porta e ele fala assim, e aí, Bozo, como é que está? Te coloquei aí, como é que está? O que você está fazendo? Não, porque esses vermelhos destruíram tudo aqui, comunista, desgraçado, tá? Esse Lula, esse PT... Bicho, ninguém te perguntou isso. O que tu tá fazendo? Não, eu vendi a frota do Sul, eu tô vendendo a frota do Leste, eu tô vendendo os galpão da Quinta da Boa Vista, eu tô vendendo as empilhadeiras, eu tô vendendo tudo. Mas peraí, botaram você pra quê? Pra administrar ou pra torrar tudo? Pra destruir? Alguém precisa de alguém pra fazer isso? Esse é o governo desse nefasto Bozo. Ah, enquanto isso aí, a Lava Jato continua fazendo a erosão. Vem coisa por aí. A prisão desse Dario Messer não foi à toa, não. Tá? Nada é à toa nesse país. E para continuar aqui, para não dizer que não falei de flores, hoje começou mais uma canhestra, ridícula, risível e patética caminhada da resistência, tá? Lá no Nordeste. O PT, mais umas entidades de classe aí, mais um monte de gente estão fazendo uma caminhada, vai passar por 3 estados, aquele negócio. É aquele bando de identitários junto, todo mundo, luau, fogueira, maconha, tudo de bom, tudo legal, bacana, todo mundo, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, aquele negócio. Mais do mesmo, ou seja, nada. Gasta-se recurso, faz-se um factoide e deve ter um efeito prático igualzinho àquele avassalador processo do Lula na ONU, que iria fazer tremer a terra. Iria mudar todos os conceitos, tudo. Não mudou nada, não aconteceu nada, nem vai acontecer nada. Isso daí todo mundo sabe. Tá? É isso que deu isso aí. Mais um negócio. O PT faria muito melhor se prometesse expulsar os governadores e dirigentes do Nordeste que fecharam com o governo federal para apoiar essa vergonhosa reforma da Previdência, que na realidade é a entrega do patrimônio do povo mais ferrado, mais embaixo, para os bancos encherem a pança de dinheiro. Bancos não, um grupo fechado, dirigido e direcionado pelo Capo de Tuticap, a gestora de quadrilha XP, que é a empresa do Paulo Guedes, tá? Que é a empresa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes saiu dela de Araque, o Itaú entrou nela de Araque para ser o operador financeiro da situação, e um escritóriozinho de esquina virou isso que está aí e vai gerir todo o processo de tunga do país. É mais do mesmo. E ontem eu prometi uma coisa que não vai ficar para hoje. Não vai ficar para hoje por quê? Porque eu poderia fazer uma abordagem superficial da coisa, mostrando como o Brasil caiu numa armadilha em 2013. Caiu numa armadilha, as think tanks, lideranças apareceram, investiram numa pessoa, porque eu falei, teve gente até que falou, não concordo com isso, eu estou um pouco ligando quem não concorda, estou nem aí, dou papo para essa gente, porque a verdade é avassaladora. Tirando a posição que o Brasil não é uma potência militar, que isso daí atrapalha a gente em alguma coisa, mas ajuda em outra, o quadro do Brasil é dramaticamente igual ao da Rússia ou da União Soviética, que eram 15 repúblicas, em 1991. Mas nós temos que remontar a 1985, porque em 1985, quando um calhorda assume a presidência, um entreguista, tá? Uma Dilma de calças compridas, Gorbachev, implementa a tal da perestroika. A perestroika são as passeatas do Brasil. Ou seja, é você admitir que você estava errado quando você estava certo. As passeatas de 2013, a Dilma, o Gorbachev de saias, vem às ruas e fala que aquilo ali, aquela demanda é perfeita, está tudo certo e eles estão certos em fazer aquilo mesmo. E assume uma culpa que não é sua, porque tem 500 anos para trás de desgraça e de tragédia.
mas ela absorve aquilo como ela. Pega aquela carga negativa toda e joga dentro do PT. Ali ela começa a matar o PT. Começa a destruir o PT, que internamente, contaminado por think tanks, por grupos identitários, faz o resto do serviço e deixa o povo atônito. Exatamente a mesma coisa que foi feito na Rússia em 1985. Olha só, olha o stalinista falando. As think tanks entram, tá? Apoiam Boris Yeltsin, cria-se um símbolo, um político medíocre, alcoólatra, bêbado, ordinário, é colocado como símbolo da resistência disso tudo, Boris Yeltsin. A mesma coisa acontece aqui logo um pouco depois com a figura do Jair Bolsonaro. Tirando a bebedeira, porque ele poderia beber para ficar um pouco mais engraçado, tá? É a mesma coisa, patético, ridículo, e começa a criar-se uma liderança. E ninguém sabe de onde vem essa liderança do Yeltsin. Vem do status quo, vem da mídia, vem das think tanks, vem da falta de controle do Estado sobre tudo isso. E deságua em 91. E nós desaguamos aqui em 2019. E o que nós temos agora para frente? Entreguismo, sucateamento, miséria, entreguismo. Eu não posso falar nesse tema, não estou fugindo do tema, eu quero o tema. Mas eu não posso falar esse tema sem primeiro fazer um programa sobre Stalin. O homem mais vilipendiado da história. Um dos maiores heróis, meu herói de cabeceira, Joseph Stalin, que teve coragem de fazer o que fez para defender uma nação, um lugar que ele amava. Esse georgiano é do outro mundo. Ele merece ser recuperado. Inclusive, eu cansei de ver noticiários dessa History Channel, dessas lavagens cerebrais que existem nessas TVs aí, nessa desgraça cultural que os Estados Unidos fez. Eu não sou a favor daquele professor comunistão idiota repetindo mantras sem conhecimento de porra nenhuma. Não. Eu estou falando a verdade. Esse cara é um babaca também porque ele simplesmente estereotipiza o comunismo. Ele cria o comunismo um estereótipo. O comunismo é algo muito mais profundo. Você já ouviu falar identitarismo do bem? Existe. Existe identitarismo do bem. Quando ele não é a base da mudança da sociedade. A União Soviética tinha isso. A União Soviética tinha o respeito a todas as raças, a todas as etnias. Todas elas, sem distinção de sexo. Em nenhum lugar do mundo a mulher foi mais protegida do que na União Soviética. Atenção que eu estou falando, tá? Porque eu, quando era pequeno, como eu falei, eu pensava que tudo do outro lado do muro era só tristeza, sofrimento e povo acorrentado, quando os acorrentados estavam do lado de cá. Nós é que éramos acorrentados. Então eu não posso fazer esse programa, falar sobre isso daí, nós vamos ter tempo, até porque eles estão destruindo o Brasil aos poucos, nós temos muito tempo para mudar isso aí. E outra coisa, eu fui citado aqui, só para terminar, eu fui citado aqui sobre um amigo nosso lá que está lá no grupo, que muito nos honra a presença dele, Sérgio Gouveia. Ele teceu bastantes elogios à minha pessoa, ao nosso programa, fez uma crítica construtiva em relação ao foco da gente. Sérgio, eu quero deixar claro o seguinte, o meu foco é esse aqui mesmo. Eu não tenho foco parlamentarista, eu não estou criando políticos, eu estou criando consciência política. Se você quiser pegar o degrau de pegar as pessoas que eu tento formar de algum jeito e captar ou cooptar para esse modelo seu, beleza, a gente está numa linha de produção, mas eu estou no rumo certo, como o Rômulo também está no rumo certo. A gente faz esse papel aqui de aclaramento, de simplesmente ligar aquele fio que está desligado no painel. A pessoa voltar a pensar, voltar a ver que ele faz a diferença. O meu papel é esse, está bem cumprido, eu não quero mais do que isso. Como o Rômulo provavelmente também não quer. A gente está nesse patamar. Estou falando que a gente tem uma sintonia muito grande. Inclusive, os nossos grupos de Telegram, quem administra somos todos nós. Ele administra, nós administramos, não tem problema nenhum. Absolutamente. Então, nós temos esse papel aí. Gostei da sua intervenção, gostei da sua participação, você está desenvolvendo um projeto, caminha em paralelo com a gente, que não tem problema nenhum não. A visão nossa é a mesma, tá?
E amanhã eu volto com isso aí, com uma pincelada, mas eu tenho que preparar o programa de Stalin primeiro para contar para vocês o que nós somos hoje em relação à Rússia de 1991. É mais um vaticínio meu. É meu, é inédito, não estou copiando de ninguém, não estou puxando de ninguém, como eu não copio nada de ninguém. A gente pega dados, tá? Que a gente é exatamente o modelo que a Rússia tem, feito, fabricado de fora por think tanks, com a minoria do povo a favor. Entenda bem, a Rússia, a União Soviética caiu com o povo pedindo a continuação do comunismo. Aqui o Bolsonaro assumiu com 30%, 35% dos eleitores. Porque você não está contando voto em branco, voto nulo, voto que não votou, gente que não foi votar, gente que parou de votar, tudo isso. Então é o seguinte, essa minoria, graças ao arranjo americano, e eu também tenho que mostrar como Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, tá? Eu vou mostrar para vocês que Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, só que ele acabou de ganhar ela só quando Stalin morreu. O processo, a vitória do nazismo, pode-se dizer assim. Eu vou parar por aqui porque eu estou falando muito hoje. E quem fala muito dá bom dia macaco. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer.